Bom dia, meus amigos, minhas amigas do Rita de Cássia. Nós vamos começar mais uma reflexão, iniciando pedindo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos da casa de Rita de Cássia e de Maria de Nazaré, que nos inspire nesse momento os pensamentos, a nossa palavra, para que seja mais um momento de reflexão útil para nós, como pretendemos que seja, mas também seja um momento em que nos conectemos com a paz que provém das forças do bem que sustentam o nosso mundo, as criaturas todas, e nos permita que nesse momento estejamos em comunhão de pensamentos, de sentimentos e de princípios cristãos espíritas, para que possamos dar conta dessa tarefa que fazemos, para, em primeiro lugar, para conosco mesmo, depois dividindo com os amigos as nossas reflexões, pedindo a Deus que possamos ser útil a todos. Muito obrigado, Senhor. Meus amigos, nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo, mas eu já fiz há cerca de 3 semanas atrás uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo, com um foco no filho pródigo, no filho mais jovem. E senti assim, um sentimento de incompletude, porque se o filho pródigo ele é uma representação muito clara do homem moderno, do homem atual, o filho mais velho, o que fica na casa do pai, e o filho mais jovem, o pródigo, é aquele que pega parte da sua herança e segue para o mundo. Isso é tão típico do homem contemporâneo. Mas o filho mais velho, aquele que fica com a parte da sua herança, porque o pai divide e dá a parte para os dois, a parte da herança que cabe a cada um dos dois, e ele fica na casa do pai. Mas tem dificuldades também. E da mesma forma como o filho pródigo ele é incapaz de estar em harmonia consigo mesmo, com a vida, com Deus, com o pai, também o filho mais velho mostra uma dificuldade que na primeira palestra não foi possível analisar as condições espirituais dos dois filhos e fizemos só a do filho pródigo. Agora eu pretendo completar a palestra com vocês, mas aqueles que não assistiram a palestra, que quiserem pegar no canal do Rita de Cássia, ela está lá, o título é A Volta do Filho Pródigo, e está há umas 3 semanas atrás, ou seja, deve ter umas 15 a 20 palestras na frente dela. E hoje eu vou aproveitar e vou reler a parábola para contextualizar e falarmos do filho pródigo dentro de uma visão espírita. A parábola do filho pródigo é uma parábola riquíssima, riquíssima para nós. Uma das parábolas preferidas minhas de Jesus. Porque mostra, são por 2 motivos. Um é que a gente se vê no exemplo dos 2 filhos, tanto do filho mais jovem quanto do filho mais velho. E outra mostra um pai de uma bondade, de uma firmeza no seu propósito de amor aos seus filhos,
mostra uma misericórdia de Deus, um companheirismo junto aos seus filhos, de estar sempre junto e buscando, torcendo para que todos, seja qual for a característica do seu filho, que seja bem-sucedido, que ele seja feliz. Então, é uma parábola muito bonita. Eu vou começar a leitura e lembro que nessa interpretação espírita, nós, principalmente, tem um aspecto dessa interpretação que é fundamental para o entendimento espírita desta parábola. É que o termo herança não é, do ponto de vista material, o entendimento que temos que ter, ou financeiro, é do ponto de vista espiritual, né? E o que vem a ser essa herança espiritual? São as potências do espírito, as faculdades que todos os espíritos têm, todos, sem exclusão. Todos nós somos dotados da herança do Criador, né? E eu coloquei com mais detalhe, mas isso certamente daria mais uma outra palestra só falar sobre as potências espirituais, como descreve o Livro dos Espíritos e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na sua terceira parte. Essas potências espirituais, elas são definidas de uma forma muito ainda limitada, porque são as potências que nós conhecemos do espírito. Não sabemos quais são as outras potências que a gente tem. Interpretando esses dois livros fundamentais da doutrina espírita, a gente chega a uma conclusão de que são a herança que o pai divide em todos os seus filhos e se constitui basicamente da inteligência e a razão, os sentimentos e as paixões que nos fazem ir adiante, a vontade, o livre-arbítrio e a liberdade de cada um, né? E as potências superiores, que são o senso moral, a consciência, e a consciência é um termo muito vago, muito amplo, então a gente entende como potências a consciência de si mesmo, ou seja, o conhecimento de quem somos, né, em realidade, não apenas superficialmente, o ego nosso. Então, a consciência de si, a consciência de Deus, a consciência do próximo, a consciência da vida, a consciência do mundo em que estamos, a integração entre todos esses aspectos da consciência. Isso é um desenvolvimento absurdo, em termos impossível, numa par de vidas você ter esse desenvolvimento. É um desenvolvimento milenar do homem. E, por último, a transcendência do eu, que é a capacidade de nós evoluirmos, de nós mudarmos, de nós sermos melhores, usando todas as outras, a gente usar um mecanismo íntimo que tenho, que é essa capacidade de transcender, que é de sermos diferentes hoje do que fomos ontem. E quando a gente faz essa mudança que todos nós temos, mas achamos que devemos mudar superficialmente, vou mudar o meu look, coisa e tal, não, é a mudança, isso aí já é uma sinalização de que temos algo a fazer intimamente, espiritualmente. Nós temos que fazer uma mudança na nossa estrutura espiritual, porque desde que fomos criados, há sei lá quanto tempo atrás, nós fomos
adquirindo alguns vícios, aí ainda permanecem muitas imperfeições em nós e nós precisamos, o objetivo da nossa vida é a cada término de cada vida a gente estar melhor espiritualmente do que entramos nela, né? Com menos imperfeições e com mais perfeições. Isso é o objetivo não só de uma vida, mas de todas as vidas ao longo da trajetória do espírito. Bom, então, feito essa introdução, vamos à leitura da parábola do filho pródigo e tirar as nossas impressões hoje do filho mais velho. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou toda a sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos trabalhar com os porcos, cuidar dos porcos, né? Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava longe ainda quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu lançando-se-lhe no pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, por este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Agora vem a segunda parte, que é o comportamento do filho mais velho. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai então saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Ora,
a parábola relata dois perfis muito conhecidos nosso de homens típicos. O filho mais jovem e o filho mais jovem e o mais velho. O mais jovem é aquele homem emancipado que busca a sua liberdade diante de Deus, diante de tudo, faz a sua vontade, quer ser emancipado, livre e tocar a sua vida do jeito que lhe convém a vontade e os desejos. Pega os seus haveres e vai embora. Isso nós não vamos fazer essa interpretação que já está feita na palestra anterior. Mas o segundo filho, que agora nos interessa pensarmos um pouco para completarmos o raciocínio sobre a parábola. Porque também é um perfil muito próximo, muito conhecido nosso. Nós talvez estejamos encaixados, né? Eu me identifico muito mais com o filho mais velho do que com o filho pródigo, que é aquele que não sai da casa do pai, mas ele não tira proveito de estar na proximidade do pai. Ele dá uma demonstração de muita necessidade espiritual, de que pouco desenvolveu as suas faculdades espirituais, praticamente cumprindo as formalidades de atendimento à vontade do Pai, limitando ela à execução de suas tarefas. E por isso ele coloca no texto, ele coloca assim, quando ele faz a reclamação, todo o nosso comentário se baseia na fala dele com o Pai. Ele fala: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Essa fala dele demonstra uma série de limitações e deficiências dele. Uma delas é a que ele define que, por servir ao Pai da forma como aparentemente, na nossa interpretação, a gente entende que é uma pessoa religiosa dos nossos tempos, que acredita em Deus, mas ainda não compreende a Deus. É uma limitação típica nossa. Nós temos a intuição de que Deus existe. Nós temos a intuição de que Deus é presente. Mas como o esforço de transcendência para seguirmos os nossos passos que estão adiante de nós não às vezes nos convém, porque estamos muito apegados à vida material, nós nos cumprimos essa nossa demanda íntima da presença de Deus em nossas vidas, cumprindo formalidades. E por isso vamos às nossas casas, aos nossos templos religiosos, e assistimos às reuniões e comparecemos fazendo as tarefas que nos cabe, participamos das assembleias, realizamos o trabalho todo que nos cabe, que nos é designado, e com isso achamos que
satisfazemos a nossa demanda íntima junto ao Pai. É um engano, ou pelo menos é uma limitação identificada no caso do filho mais velho. Porque o Pai nos espera muito mais de nós. E nós esperamos de nós muito mais também, porque nós não podemos ter, né, como um modelo esse tipo de comportamento ciumento, raivoso, despeitado do filho mais velho diante do e sem misericórdia com relação ao irmão, que de fato, por ilusões com relação à sua condição de vida, se afasta e passa miséria, passa uma condição de muito sofrimento. Então, o filho mais velho, apesar de ter ficado junto ao pai, é desprovido de sentimentos nobres, que deveriam de ser, ele deveria buscar na exemplificação do pai, porque o pai é todo misericórdia, é todo bondade. E, no entanto, como ele fica preso às formalidades imaturamente, achando que com isso ele resolve o problema da sua responsabilidade como filho, ele está redondamente enganado num processo de estagnação. Diferentemente do filho mais velho, do mais novo, que sai e enfrenta e entra num processo mais próximo de transcendência, porque ele faz uma declaração, ao contrário do seu irmão mais velho, ele faz uma declaração de consciência de si. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não posso ser chamado seu filho, trata-me como seus servos. E o filho mais velho, ele já coloca assim, eu te sirvo há tantos anos. O filho mais velho não está no estágio de ser entendido. Ele, o pai, para o pai, ele é seu filho, porque ele fala assim, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas ele ainda não fez a transcendência daquilo que Jesus coloca em João 15. Olha que naquela página bonita de Jesus, escrita em João 15, a verdadeira videira, Jesus fala assim, no final, já no fim, 15, e o versículo é 15 também. Já não vos chamo servos. Olha só. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Olha o degrau na nossa relação com Deus. Você entra numa relação com Deus inicialmente, quando você, primeiro, obviamente, ser servo de Deus, eu não estou longe de criticar, mas é preciso deixar claro, o que Jesus coloca é que o servo, ele é um nível de consciência da sua relação com Deus que progride. Você não é mais servo. Olha o que Jesus fala. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Ora, o filho mais jovem já entra nessa possibilidade, porque ele já toma consciência de que ele cometeu um crime contra a sua própria natureza como filho. E ele, arrependido, né, de seus erros, ele
se coloca diante do Pai humildemente, na posição mais humilde que tem na casa do Pai, é a do servo. Ele não quer nem ser chamado como filho dele, no qual ele já tinha uma consciência, mas ele trazia em si a sua rebeldia, a sua vontade de ser independente do Pai, o que demonstra uma falta de consciência dele muito comum em todos nós, uma falta de consciência de quem somos diante de Deus. Mas não tem como, não existe solução para a vida do homem em qualquer época da humanidade fora da casa do Pai, ou seja, fora da sua relação com o Pai que lhe criou. E para isso Deus criou as suas leis, as leis da natureza, porque essas leis são as que regulam as relações do Pai para com os homens. Na questão onde está essa questão? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, eu vou ficar devendo qual a questão para vocês. Os Espíritos falam que as relações entre os homens são regidas pelas leis dos homens. Mas as relações entre Deus e os homens são regidas pelas leis de Deus. E na questão 614, muito citada nos nossos estudos, né? Os Espíritos falam que as leis naturais são as leis de Deus e são as únicas verdadeiras para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, isso deixa claro para nós o quanto a nossa felicidade, o nosso equilíbrio depende da nossa comunhão, da nossa harmonia com as leis de Deus. Nós não podemos, ainda que usando do nosso livre-arbítrio, irmos contra as leis naturais, porque se fizermos isso, sofremos. Isso é uma determinação daquele que nos criou para que exatamente saibamos distinguir que o bem, que é tudo de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que é contrário a essas leis das relações entre Deus e os homens, são para a nossa felicidade. Mas aí as pessoas que têm o espírito moderno, da modernidade, falam assim, poxa, mas isso é um determinismo, isso é algo inadmissível para o homem moderno, e exatamente por isso que ele se afastou, porque entre o viver o aqui e o agora, ou viver uma perspectiva futura, o homem moderno optou por viver o aqui e o agora e deixar Deus de lado. Entre viver uma vida obediente e harmoniosa com relação às leis da vida, ele optou por fazer as suas próprias leis e conduzir-se de acordo com a sua própria vontade. Isso é uma imaturidade nossa, porque nós não ainda compreendemos a Deus.
nós não ainda compreendemos o porquê Deus nos fez para viver de acordo com as suas leis. E, sinceramente, não é necessário muito da nossa inteligência para descobrirmos por que Deus fez isso. Basta olhar para o mundo como está hoje. Um mundo com o termo certo na nossa língua é a anomia, é onde vale tudo, onde cada um faz a sua vontade e o coletivo fica entregue a quem? Se o comando da nossa civilização ele é entre os homens, porque para Deus está tudo, o homem está comendo, o filho mais jovem está comendo entre os porcos espiritualmente, pode estar num banquete material, na vida material. Os benefícios materiais podem estar ótimos, mas nem todos, porque o egoísmo está imperando na nossa sociedade, né? Seja aqueles que estão dentro, como o filho mais velho, que estão dentro das casas e assembleias religiosas, mas apenas formalmente, sem buscar o seu desenvolvimento que está à sua frente. Essa é uma radiografia do nosso mundo hoje. E não deu certo. A modernidade não deu certo. Passado 20 séculos, o reino dos céus, o reino do Cristo ainda não chegou. Eu não tenho condição, eu não tenho possibilidade de diagnosticar o mundo, mas pelo que vemos, não é tudo uma tragédia, mas o mundo está precisando de uma grande reforma, de uma transcendência. Mas enquanto cada um não se der conta, não cair em si, não despertar a consciência de que nós fomos criados, todas as potências que nós temos espirituais não são para nos elocupletarmos dela a nossa vontade, usando do nosso livre-arbítrio para nos emanciparmos. Nós não podemos nos emancipar dessa maneira. Nós não podemos nos emancipar como filhos do Pai, sabendo que temos uma diretriz que são as suas leis naturais para seguir, porque é a lei que fará um bem a todos, não só para nós, mas para com todos os que estão no ambiente a que servimos. Então, não há uma atitude nossa de emancipação sem nos considerarmos filhos de Deus. Nós seremos emancipados exatamente para fazer a escolha de que somos filhos de Deus e vamos colaborar com o seu projeto universal. E sairmos dessa mediocridade da nossa emancipação como homem moderno. E o filho mais velho, ele engana a si mesmo fazendo trabalhos que não vão levar a lugar nenhum. Quer dizer, não vão levar à sua transcendência. Lembro de Jesus, no final da Sermão da Montanha, quando ele fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, ou seja, que fizemos palestras ou homilias?
E em teu nome é que expulsamos demônios? Ou seja, fizemos exorcismos, fizemos reuniões de desobsessão? E em teu nome que realizamos milagres, as curas, as reuniões de tratamento espiritual nas casas espíritas? Olha só as tarefas às quais o homem mais velho, como o filho mais velho da parábola, ficar na casa do pai e realizar essas tarefas. No entanto, não atendiam ao mandamento de Jesus, que é o desenvolvimento da nossa capacidade de amar. E aí ele termina o Sermão da Montanha: eu vos declararei, nunca vos conheci. Porque não é esse o conhecimento, não é para isso que Jesus veio, não é esse o mandamento maior de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é repetição dos fariseus. O filho mais velho é um fariseu, tem aquela imagem do homem de Deus e, no entanto, está longe, porque tem toda aquela acomodação típica farisaica e ainda tem princípios dificuldades elementares. Ele sente ciúme, despeito, raiva e se coloca contestando Deus na sua decisão de se alegrar e se festejar porque um irmão deles foi recuperado. Estava morto e tornou a viver. Isso é algo muito significativo para nós. Nós não podemos agir nem como um nem como o outro. Como o filho mais velho, que é o nosso objetivo hoje de pensar, nós não podemos unicamente realizar as tarefas e realizar os trabalhos, sejam trabalhos não só dentro das casas do Pai, mas do nosso dia a dia, como ajudar uma pessoa sem desenvolver em nós o sentimento de misericórdia quando ajudamos. Não podemos fazer isso. O Jesus, naquela mesma página da Verdadeira Figueira de João, ele fala assim: este é o mandamento que vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, e a nossa doutrina espírita tem um capítulo no Evangelho, né, que tem até uma mensagem de Paulo: fora da caridade não há salvação, que é emblemática para nós compreendermos, né, qual é o nosso eixo comportamental, íntimo. Nós temos que trabalhar nossos sentimentos. Essa é a nossa dificuldade. E trabalhar sentimentos depende do desenvolvimento da consciência, porque os sentimentos por si só, deixados soltos, nós vamos ter raiva, ciúme, inveja, despeito, tal como o filho mais velho. Não sai do impasse. Ele precisa de desenvolver as 3 potências superiores que todos nós temos como herança de nosso Pai. Desenvolver o senso moral e o senso de justiça. Desenvolver a consciência de si mesmo, de Deus, do próximo, do nosso irmão, da vida, o que é a vida, qual é o sentido dela e do mundo que nós habitamos. Desenvolver isso é um trabalho da sua vida. Não tem pressa, porque Deus nos deu os milênios para fazer.
desenvolvermos essa consciência. Mas só que não podemos ficar na acomodação das assembleias religiosas, das casas que nos acolhem, realizando formalmente as tarefas. É necessário que nós sigamos as recomendações, estudemos com afinco para sairmos dessa posição cômoda que é a do benefício material, porque o filho mais velho, o que ele queria era um cabrito para festejar. Ele estava ali fazendo as tarefas visando uma recompensa miserável, que era um cabrito para festejar com os amigos dele diante da magnificência da casa do pai, da possibilidade de ele ter o universo à sua disposição. Ele queria um cabrito para festejar. Por isso, Jesus não, o Espírito de verdade, nos fala assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, repetindo Jesus. Um mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento. Tudo mais se coroa este mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Mas o primeiro de tudo é a compaixão entre os irmãos, a misericórdia com o irmão mais desfavorecido naquele momento, a caridade no entendimento espírita, que é fazer o bem, que é ser indulgente com as imperfeições do outro, que nós também somos imperfeitos, e o perdão das ofensas com aqueles que nos ofendem. Se tivermos a consciência de quem somos, não vamos nunca nos ofender. De quem é o nosso irmão que nos ofende, com a fragilidade dele, nós vamos perdoá-lo com facilidade. E, em contraposição àquele antigo mandamento da igreja, de que fora da igreja não há salvação, o Espiritismo nos traz o fora da caridade não há salvação. Caridade no sentido que eu acabei de falar: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Uma parábola belíssima, uma parábola que mereceu para mim, foi um espetáculo fazer esse estudo, e eu não consegui dimensionar porque eu não sou um palestrante, eu sou um estudante, então não consegui botar numa palestra só, então botei em duas, e eu espero que tenha conseguido dividir o respeito, a beleza, o amor que eu tenho pelo Evangelho do Senhor Jesus e pela nossa doutrina espírita. Que Deus nos abençoe nesse nosso esforço de continuarmos, seja fazendo o retorno para a casa do Pai, seja melhorando a nossa atitude íntima dentro das casas do Pai, como o filho ou mais jovem ou mais velho. E que aprendamos finalmente exercer o mandamento que Jesus nos legou: amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.